Eclesiastes 12. Amém? É um texto até muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto e houver espanto no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata e que se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço e volte ao pó e volte o pó à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quando mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Senhor, exorta-nos, ó Deus, corrige naquilo que for necessário. Senhor, mas que sobretudo, Senhor, que haja, ó Deus, um crescimento para as nossas vidas, ó Pai. Visita nosso coração, Senhor, fala conosco. Senhor, nós somos necessitados de ouvir Tua voz. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes, ele é um livro um pouco melancólico. Parece até que o escritor estava até beirando a depressão. É um livro meio estranho, né? Mas é um livro que reflete em tudo a vida do homem. As frustrações, né, os embates do dia a dia, está tudo escrito nesse livro. Né? Quantos anseios nós tivemos durante a nossa vida que não se concretizaram? Né? Quantos desejos, né? Quantos planos nós fizemos e não se concretizaram durante a nossa vida? Então esse livro ele reflete essas frustrações. Mas a palavra de Deus diz que o planejar é do homem, mas é Deus que realiza tudo em todos. Realizar é de Deus. Então nós entendemos que aquilo que nós planejamos, o que estava de acordo com a vontade de Deus, Deus nos deu, Deus nos fez conquistar. E aquilo que não era a vontade de Deus, glória a Deus, porque nós não conseguimos. Mas é um livro que reflete bem a vida do homem. Ele fala especificamente daquilo que o homem vive,
na sua peregrinação aqui nessa terra. Mas esse texto que nós lemos, esse capítulo final, ele começa a chegar a uma conclusão de tudo que ele escreveu no livro. Esse capítulo aqui é a conclusão do livro. E esse pregador, o escritor desse livro, ele chega a 3 conclusões lógicas. Primeira conclusão: o homem precisa buscar a Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós precisamos buscar a Deus. Segunda conclusão que ele chega é que nós devemos temer a Deus. Isso é dever do homem. Uma coisa é uma necessidade, outra coisa é uma obrigação. Então, o pregador ele vai entendendo essas coisas, né? Durante o que ele vai escrevendo. O texto fala que procurou o pregador achar palavras agradáveis e as escreveu com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como os aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. O único pastor é o Senhor Jesus. Ele é o pastor das nossas vidas. E Ele é quem nos dá a palavra, a sua palavra. E o texto nos fala que são palavras de sábios. Os homens que escreveram a palavra de Deus foram homens sábios. Talvez não por sua sabedoria própria, mas porque foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é sábio em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras. Foram homens que escreveram isso aqui, essa palavra, que muitos deles nem tinham estudo. É o caso de Pedro. Pedro era tão rude, né, que quando eles estavam discursando, as pessoas se admiravam, falando, mas não é aqueles pescadores ali que estão falando dessa forma, né? As palavras eram palavras tão sábias que as pessoas que ouviam não entendiam como aqueles homens sem letra, né, uns homens indoutos, incultos, poderiam estar falando com tanta eloquência, poderiam estar falando palavras tão sábias, mas não são os pescadores. E Pedro chegou a criar a bomba atômica, sabiam disso? Sabia quem descobriu a bomba atômica foi Pedro? Sabia não? Pedro descobriu o princípio da bomba atômica e escreveu na palavra de Deus. E quando dizem lá que o cientista tal inventou a bomba atômica, tirou daqui. Lá no livro de Pedro escreveu assim, sem sabedoria, que era, né, sem estudo, mas ele escreveu assim, e os elementos ardendo se desfarão. Aí veio o grande homem, cientista, né, estudado, né, leu aquilo e falou, os elementos, então, se eles arderem, eles podem se desfazer. Criou a bomba atômica em cima disso. São palavras sábias que estão aqui. Não estão entrando no mérito da bomba atômica ter sido uma coisa boa, né? Não estamos entrando nesse mérito, não. Tá? Mas nós estamos falando assim, aquilo que os homens sábios deste tempo, né, a sabedoria deles foram tiradas daqui. Quantas coisas foram criadas que já estavam preditas na palavra de Deus. Os homens sábios retiram a sabedoria dessa palavra. E nós, servos de Deus, se quisermos levarmos uma vida de sabedoria, nós não podemos nos afastar disso aqui, ó. Isso aqui precisa ser o nosso livro de cabeceira, porque é essas palavras que nos trazem sabedoria. São as palavras que estão aqui, que nos instruem. É um manual de vida para o homem, de uma forma geral. Mas o pregador, o escritor desse livro, ele se intitula como pregador, ele diz o tempo em que o homem precisa buscar a Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quem já ouviu
alguém dizendo assim, eu não vou aceitar Jesus agora não, quando eu estiver mais velho eu aceito. Eu não vou para a igreja agora não, quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quanto mais cedo você buscar ao Criador, você buscar a Deus, mais sábio você passará por essa vida. De forma mais digna. Grande é a sabedoria daqueles que buscam a Deus desde criança. Quanto mais cedo nós pudermos buscar a Deus, melhor. Nós temos no nosso meio um irmão que disse que quando ele se aposentar, aí ele vai vir para a igreja. Quando se aposentar. Mas o escritor aqui, ele nos fala desse momento que nós precisamos buscar a Deus. Antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. As pessoas mais de idade, estou falando mais de idade, tá, gente? Não é da nossa idade, não. É normal você conversar com essas pessoas e eles dizerem assim, aí eu peço a Deus para me levar. Porque precisam descansar, está passando por uma situação de saúde, às vezes debilitada. Eles falam assim, eu oro a Deus para me levar. A minha mãe é um caso desse, 91 anos, né? E às vezes a gente está conversando e fala, eu oro a Deus para Deus me levar. Antes que venham os maus dias, os dias que nós não temos neles contentamento, nada que se fizer é agradável, não quer participar de uma festa, não quer participar de uma comemoração. São os maus dias que a palavra diz. E a palavra diz que nós precisamos buscar a Deus antes desse tempo, antes que chegue esse dia, um dia em que nós não temos prazer, não temos contentamento nesses dias. E a palavra vem colocando algumas coisas que acontecem naturalmente com o homem. E diz assim no versículo 2, antes que se escureçam o sol e a lua, e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. A palavra nos diz que na volta do Senhor Jesus o sol se escurecerá. E a lua não dará mais o seu brilho. Mas o pregador aqui, ele não está falando desse grande dia. Aqui ele está falando de quando nós precisarmos, isso aqui, ó. Tem gente que ainda não precisa, né? Quando escurecerem o sol. Ele está falando de um momento da nossa vida em que nós não teremos uma visão clara. O sol vai escurecer, a luz, a lua, as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ele está falando de um tempo em que os nossos olhos já não têm mais a mesma visão de quando éramos mais novos. O momento de nós buscarmos a Deus é antes desse período. Mas para aqueles que já estão nesse período, ainda há tempo de buscar a Deus. E tornem a vir as nuvens depois da chuva. Normalmente, depois da chuva, o céu fica claro, né? Um dia bonito depois da chuva, chuvas de verão, né? Mas há um período da nossa vida em que a todo momento nós estamos passando por tribulação, por lutas, por dificuldades, seja na saúde, seja no convívio dos familiares. E quando passa uma chuva e nós esperamos o dia claro, o dia bonito, e vem chuva, e vem nuvem novamente, um dia cinza, escuro. É um período difícil na vida do homem. E nós oramos a Deus para que nós chegamos nesse período, se for da vontade de Deus. No dia em que temerem os guardas da casa. A pessoa, quando é jovem, né, fala, não, se entrar aqui, eu defendo a minha casa. Mas quando a idade chega, né, as forças se vão, e ele já não consegue mais guardar a sua própria casa, não é mais o guardião da sua casa, agora tem os filhos, tem um outro que precisa cuidar.
e encurvarem-se os homens fortes. É o que nós estamos falando, né? As pessoas fortes, de repente, já não tem mais a mesma força, né? Já não conseguem mais guardar a casa. E cessarem os moedores por já serem poucos. Até os dentes vão caindo, né? Até os dentes vão caindo. Alguns aí colocam os parafusos lá e apertam um negócio ali e tal, mas os dentes naturais já vão caindo, né? Nesse período. E escurecerem os que olham pelas janelas, né? Os olhos já estiverem escurecidos. E as portas da rua se fecharem por causa do ruído da moedura. As pessoas já mais de idade, elas já não aguentam mais aquela barulhada. Criança correndo, que é um som festivo, um som alegre, né? Eu fico encantado quando eu passo perto das escolas e está aquele barulho ali das crianças correndo, brincando. É uma bênção. Mas para as pessoas mais de idade, né, elas já não suportam mais tanto barulho, uma música alta, já não suporta isso. E a vida, ela vai passando. E muitas vezes as pessoas vão esperando acontecer essas coisas na sua vida para lembrar do Criador, para buscar a Deus. Como também quando temerem o que é alto e houver espanto pelo caminho e florescer a amendoeira. Quando as pessoas já estão mais de idade, né? Às vezes elas têm medo de sair, né? Sair à noite, né? No caminho, né? Precisa de alguém estar ao lado. Até aqueles que cuidam também não permitem que saiam. E florescer a amendoeira. Isso aqui, ó, a minha já floresceu. Louvado seja o nome do Senhor. A amendoeira já floresceu na minha vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a gratidão que eu tenho a Deus é de ter me feito buscar ao meu Criador antes desse período, antes desse tempo. Essa gratidão que eu tenho. Onde é que nós estamos? E florescer a amendoeira. E o gafanhoto for um peso, faltou as forças, né? O gafanhoto, um grilozinho ali, a pessoa não consegue mais carregar. E perecer o apetite. Quem aí já está perdendo o apetite? Ainda não, né? Glória a Deus. Mas vai chegar um tempo em que nós passamos a ser mais seletivos, a escolher até os alimentos, né? Às vezes coisas que nós gostávamos, não, agora eu já não quero mais. É o meu caso, já abandonei a pizza. A pessoa compra pizza lá em casa. Pai, você quer pizza? Pode comer aí, filho. Perdendo o apetite, porque vai chegando a idade. Porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Meu irmão, isso é um caminho natural do homem. É um caminho natural. Ele nasce, os tempos vão passando. A palavra nos diz que a vida do homem é como um conto ligeiro, é uma sombra que se passa rapidamente e o homem se vai à sua eterna casa. E o pregador, quando ele fala a respeito de buscar a Deus, ele está falando de um grupo de pessoas que estão aguardando chegar nesse período da vida para buscar a Deus. O momento em que eu estiver já mais de idade, aí eu vou buscar o meu Criador, vou me lembrar dele. Porque é um caminho natural. E o homem, ele vai passar. Todos nós vamos passar. A palavra diz que ao homem está destinado a morrer uma vez. Vindo depois disso o juízo. Então as pessoas, elas se pegam nesse caminhar natural da vida e só vão querer lembrar de Deus e do Criador lá no futuro. Amanhã eu vou na igreja, amanhã eu aceito o Senhor Jesus. E a palavra nos fala que a vida do homem, ela vai até um certo período. E depois desse período ela passa. E isso é mais ou menos previsível. As pessoas
vão envelhecer e chegar ao momento de passar dessa vida e ir à eterna casa, ir para a eternidade. Agora, essa eternidade, que todos nós iremos para ela, estamos caminhando para ela, todos os homens, essa eternidade, ela será com Deus ou será sem Deus? Isaías 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um momento em que nós não acharemos mais o Senhor, aqueles que buscarem tardiamente. O versículo 6 diz assim: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. Agora já não está falando mais do período da velhice. Está falando de algo que pode acontecer repentinamente, antes que se quebre o cordão de prata. É algo inesperado. Não é algo natural que um cordão se rompa. Para que um cordão venha se romper, alguma coisa aconteceu. E para você que está aguardando chegar o período da velhice para aceitar o Senhor Jesus, você precisa saber de uma coisa: pode acontecer acidentes nesse percurso. O cordão de prata pode se romper. O copo de ouro pode quebrar. E antes que se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. Nós vamos parar um pouquinho nesse versículo aqui e vamos fazer uma comparação. Antes que se rompa o cordão de prata. Meus irmãos, o Senhor Jesus ele foi vendido por 30 moedas de prata. E quando a palavra fala a respeito da prata, está falando da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, o preço que foi pago pela traição do Senhor Jesus foram 30 moedas de prata. O preço da nossa redenção. Quando a palavra fala de prata, está falando da nossa redenção. Haverá um momento em que essa possibilidade do homem se arrepender e de se converter ao Senhor Jesus passará. Esse cordão de prata, essa redenção, essa salvação que está disponibilizada ao homem nesses dias, chegará um momento que não estará mais disponível quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja. A palavra nos fala que a porta da graça se fechará. Então essas pessoas que esperam chegar ao final da vida, o Senhor Jesus pode vir antes. E você pode não ter tempo de aceitar o Senhor, de se render aos seus pés. O cordão de prata, ele pode se romper. Da mesma forma, fala também a respeito do copo de ouro. O copo de ouro está falando do poder de Deus. É quando essa porta se fechar, né, as pessoas não encontrarão mais um local de arrependimento, uma forma de se arrepender. Mas o que é mais importante para nós também, toda a palavra de Deus é importante, mas a palavra de Deus fala também quando se despedace o cântaro junto à fonte. O cântaro está falando da nossa vida e a fonte é o Senhor Jesus. O cântaro é um instrumento de barro e nós somos barro nas mãos de Deus. Deus é o oleiro. Se Deus quiser, Ele pode nos quebrar, nos fazer de novo conforme a sua vontade, antes que se despedace o cântaro junto à fonte. O Senhor Jesus pode nos chamar individualmente. Nós precisamos estar preparados em todo o tempo. O Senhor Jesus, Ele pode chamar cada um pelo nome. Pode chamar cada um pelo nome. E dizer para nós: vem cá. Vamos ver aqui, vamos passar aqui pelo tribunal. Vem aqui, fulano. Sobe aqui. Vamos. O Senhor Jesus pode chamar individualmente a cada um. O cântaro, ele pode se quebrar. Nossa vida pode passar.
E isso é algo inesperado, não tem como. Quando eu estiver na véspera da minha partida, eu aceito o Senhor Jesus. Por enquanto eu vou curtir a vida. Não tem como você saber quando vai ser. O cântaro, ele pode se quebrar. Algo inesperado na nossa vida. Se despedace a roda junto ao poço. A roda está falando de uma comunhão junto ao poço. A roda, quando nós estamos em roda de alguém, ou em roda de algo, aqui no caso está falando do poço, o poço é o Senhor Jesus, é a fonte das águas vivas. Essa comunhão com o Senhor Jesus, haverá um tempo em que essa comunhão que está disponível ao homem, ela há de passar. A igreja será levada para a eternidade, e a oportunidade, ela vai se acabar, ela vai passar essa oportunidade. Nós temos hoje essa oportunidade, você tem hoje a oportunidade de lembrar do seu Criador. Não esperar chegar no momento da velhice, porque o Senhor pode nos chamar individualmente a prestar contas com Ele. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidades de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A segunda conclusão que o pregador chega, após ele ter escrito esse livro, é que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Em outras partes do livro, o pregador diz que tudo que há debaixo do sol é vaidade. Meu irmão, não há nada nessa terra que possa tomar o lugar de Deus na nossa vida. Tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui, ela está no sentido de ser coisas vãs, coisas fúteis, coisas inúteis. Tudo que há debaixo do céu são coisas inúteis. Você não vai levar isso para a eternidade. Nada vai ficar para a eternidade. Quem já viu um caminhão de mudança seguindo um cortejo fúnebre? Ninguém viu? Você não leva nada dessa vida. Tudo que há aqui é vão. Tudo é vaidade. Então Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Porque Deus, ele permanece eternamente. Os nossos bens, a nossa vida, a nossa cultura, a nossa sabedoria, ela vai passar. Mas Deus, ele permanece eternamente. Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Porque tudo é vaidade, tudo é vão. Todas essas coisas, embora que contribua para a nossa peregrinação aqui nessa terra, o nosso trabalho, o nosso estudo, contribui, mas um dia vai ficar aqui. Um dia vai passar. E aqueles que se firmarem no Senhor e colocaram Deus como primeiro lugar na sua vida, esses estarão com o Senhor na eternidade. Nós entendemos que Deus é amor, certo? Deus é amor. E a palavra diz que tudo passa, somente o amor permanece. Tudo na nossa vida vai passar, mas o amor de Deus, ele vai permanecer em nós. Seja nessa vida terrena, ou seja na eternidade. Quando nós entrarmos ali no céu e encontrarmos com Deus, com o Senhor Jesus, todas as coisas que nós conhecemos terão passado. Tudo que nós conhecemos terão passado, mas o amor de Deus permanecerá. Vai passar a fé, vai passar a esperança, tudo isso vai passar. O amor de Deus permanece eternamente. Bendito é o nome do Senhor. Então Deus, ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Foi a segunda conclusão que o pregador chegou aqui. Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Agora, isso não é dever do homem. Isso é uma escolha que o homem pode fazer. Você pode colocar Deus em primeiro lugar na sua vida ou não. Isso é uma escolha que você faz. Buscar a Deus, que foi a primeira conclusão que nós falamos aqui, também é uma escolha que você faz. Você pode buscar a Deus, ou se você não quiser buscar a Deus também, não tem necessidade nenhuma.
Deus não precisa que nós busquemos a Ele, porque Deus ele é completo em si mesmo. Agora nós temos a necessidade de buscar a Deus. Davi ele disse: a minha alma tem sede do Deus vivo. Isso está dentro de nós, essa ânsia, esse desejo de buscar a Deus está dentro de nós. Mas se nós não quisermos, tudo bem, vamos viver a nossa vida. Isso é uma escolha que nós fazemos. O conselho de Deus é que nós o busquemos. Né? Lembra-te do teu Criador. É um conselho que Deus está dando, né? Nos dias da tua mocidade. Não espera chegar lá na frente, não. Né? Porque o cordão de prata pode se romper, o cântaro pode se quebrar. É um conselho. E quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, também é uma escolha que nós fazemos. O homem pode escolher a Deus ou rejeitar a Deus. É uma escolha. E o conselho de Deus é que nós estejamos sempre na sua presença. O desejo de Deus é habitar com o homem. Esse é o grande desejo de Deus, que nós estejamos sempre o colocando em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro que tudo. A terceira conclusão que o pregador chega está lá no versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever do homem. Aí já é obrigação. Temer a Deus não é uma escolha que nós fazemos. Temer a Deus é um dever de todo homem. A palavra nos fala que todo joelho se dobrará diante de Deus. Quer você queira, quer não, você precisa, ou melhor, o seu joelho se dobrará diante de Deus e você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui não é escolha. Todo homem vai se dobrar diante do Senhor. A escolha está em quando nós tememos a Deus, em que período da nossa vida. Isso sim é uma escolha. Nós podemos temer a Deus hoje e Deus nos chama a esse temor hoje. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começamos falando de palavras sábias e tudo se encerra no temor de Deus. De tudo quanto se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. O pregador, ele escreveu esse livro, escreveu o livro inteiro, mas ele resumiu num único versículo. De tudo que você tem ouvido, de tudo que eu escrevi aqui, o fim, a conclusão final é essa. É esse: teme a Deus. É o temor a Deus. Meus irmãos, nós precisamos temer a Deus. Amém. Por um único motivo. Por um único motivo. Um dia nós estaremos diante do tribunal de Deus. Porque Deus há de trazer juízo, há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não há nada que nós fazemos que não estão visíveis, patentes aos olhos de Deus. E Deus há de julgar cada atitude nossa. Por isso nós precisamos temer a Deus. Porque um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. É o que a palavra nos fala. Seja quando o Senhor Jesus vier, ou seja quando o cântaro quebrar, ou seja quando nossa vida quebrar, quando nós passarmos dessa vida. O que é certo é que nós passaremos diante desse tribunal. E também não é uma escolha que o homem faça, né? O homem não escolhe nem o dia que vai e nem se vai ou não. O dia que Deus chamar, nós vamos estar diante de Deus. Há de trazer a juízo, nós seremos julgados por tudo que nós fazemos. Quer seja visível,
quer seja as nossas atitudes que os homens veem, ou quer seja aquilo que nós fazemos no oculto, escondidinho. Deus está vendo e Ele há de trazer a juízo a nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos levar uma vida de temor a Deus, porque não sabemos quando será esse chamado, ou não sabemos quando o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja. O que nós precisamos é estar com as vestes alvas, sem mancha, diante de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo sejam alvos os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nós precisamos buscar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Temer a Deus, seguir os mandamentos de Deus, o homem em si só ele não consegue. Não tem força para isso. Mas quando o óleo está sobre a nossa cabeça, quando o Espírito Santo está sobre nós, é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda a caminhar de acordo com os mandamentos de Deus. Que nós possamos buscar sempre sermos cheios do Espírito Santo, para que assim nós possamos buscar o nosso Criador, temer ao nosso Deus e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro que todas as coisas. Certa vez o Senhor Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, e filho, e filha, irmão, irmãs, por amor de mim, não é digno de mim. Então o Senhor, Ele é o primeiro na nossa vida. Que nós possamos nos esforçar para sermos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo há de nos conduzir dessa forma. Deus sendo o primeiro, buscando a Deus e temendo a Deus sobre todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus.